Hoje são 30 de junho de 2020 e nós vamos tratar aqui da questão que está aí sendo debatida sobre o abuso do poder religioso. Mas antes disso, seria interessante se você pudesse adquirir o livro, meu terceiro livro, Novos Fundamentos Epistemológicos do Direito Penal e da Criminologia, Direito e Ideologia, que é onde eu abordo a questão da influência das ideologias revolucionárias no direito brasileiro, no direito em geral, tornando o direito chamado, criando a versão do direito chamado direito progressista. Você pode, através das contas que estão aqui, as contas bancárias que estão aqui na descrição do vídeo, você pode fazer o depósito, a transferência no valor de R$40, já com a taxa de correio para qualquer cidade do país, mandar a foto da transação bancária pelo e-mail do seminário, seminário.kitcrise@gmail.com, e assim que a transação for confirmada, será enviado para o correio o exemplar do seu livro devidamente autografado. Preste atenção também nos links que seguem abaixo sobre e-books gratuitos que você pode baixar e também sobre as últimas lives que eu fiz com outras pessoas sobre temas recentes, tá bom? Muito bem. A questão do abuso do poder religioso. Primeiro vamos esclarecer aqui algumas questões importantes para que nós possamos entender o que está se passando e as devidas consequências desse tipo de abordagem. Muito bem. Primeiro, como é que nasce essa ideia do Estado laico? Essa ideia do Estado laico, ela transcorre alguns séculos durante a modernidade, mas é com a Revolução Francesa que essa ideia vai, de fato, se tornar uma realidade no sentido de transformar os Estados modernos com essa perspectiva de um Estado laico. O que seria esse Estado laico? Em rápida síntese, esse Estado laico seria um Estado isento, um Estado que não tomaria partido de uma religião e que, por sua vez, teria a liberdade religiosa como uma das suas características fundamentais. Muito bem. Mas o que há por trás dessa ideia de Estado laico? E particularmente a partir da Revolução Francesa. Muito bem. Na verdade, o Estado laico ele não existe. Ele é uma ficção. Ele é uma narrativa criada, digamos até mesmo implementada com a Revolução Francesa, que traz a ideia exatamente de um Estado que se afastaria. O objetivo desse Estado laico, com a Revolução Francesa, é afastar do Estado todas as perspectivas do cristianismo. Não necessariamente de adoração a Deus ou a Cristo, mas de afastar as perspectivas no sentido da influência, digamos, da filosofia cristã dentro do direito e dentro do Estado propriamente dito. Por que essa questão é importante de ser entendida? Porque aqueles que estão trabalhando naquela época a ideia de criação de um Estado laico, e por conseguinte, até por que não dizer também de um direito laico, estaria exatamente defendendo o seu oposto, um direito e um Estado influenciados pelas ideias luciferianas, exatamente ideias essas trazidas pelas grandes lojas maçônicas que estavam por trás da Revolução Francesa e desenvolvendo, implantando ali o seu projeto. A Revolução Francesa, ela não foi nada mais, nada menos, apesar de não se estudar isso aqui no Brasil, é impressionante, mas ela não foi nada mais, nada menos do que a aplicação de uma estratégia maçônica. Então, a ideia de que o Estado seria isento no sentido de uma mística religiosa, nesse sentido, ele é uma ficção. Você afasta as ideias cristãs, bíblicas, cristãs do Estado, para que possa ser inserida as ideias luciféricas, defendidas pelos
pelos revolucionários, né, da Revolução Francesa. Então, vamos logo. Qualquer coisa, você estude os livros que eu sempre recomendo, que estão aqui nesse vídeo também, na abertura e na finalização do vídeo, para que você possa se inteirar mais, né, dessa abordagem que eu estou aqui salientando. Né? Uma outra questão importante é a ideia de pessoa na modernidade. Né? Muito bem. A ideia de pessoa na modernidade, ela está intimamente vinculada à concepção de direito natural, que logo em seguida passa aí por rápida transição para direitos do homem e que em seguida chega aos nossos tempos com o tão famoso direitos humanos. Então, negar as liberdades individuais de uma pessoa é tirar dela as características de pessoa. Ou seja, é coisificar aquele ser humano. E com isso, criar um inimigo da sociedade. Então daí porque a importância de se preservar, como está na nossa Constituição, reflexo de uma concepção maior de direitos humanos, os nossos direitos fundamentais, porque são esses direitos fundamentais que nos mantêm com características de pessoa, impedem a nossa coisificação e por isso sermos tratados como um inimigo da sociedade. Ok? Então essa é uma questão também importante para você entender. Daí porque, dentre as diversas manifestações de liberdade, está a liberdade religiosa dentro dos limites da lei, no sentido não de poder ou não professar uma religião, mas no sentido de que há limites para essa expressão religiosa, como, por exemplo, você não pode admitir uma religião que tenha como rito sacrificar um ser humano. A nossa lei, ela não permite que uma religião possa ter um rito em que se caracterize pelo sacrifício de um outro ser humano. Então está aí um exemplo do que seria o limite para a expressão religiosa. E nada mais, nada mais. Muito bem. E daí vem uma outra questão importante também, que eu estava acompanhando aí os debates durante essa semana sobre essa questão. E muita gente aí, youtubers, imprensa e tal, falando que o Fachin, ele inovou, digamos, a jurisprudência brasileira, trazendo essa ideia de abuso de poder religioso. Cabe lembrar que o Fachin não inovou absolutamente nada. Essa discussão ela já está no mundo acadêmico pelo menos desde 2016 e no mundo jurídico, no universo jurídico, particularmente no universo do direito eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, já está pelo menos desde 2017. Então o Fachin ele não inovou nada. Ele retoma, ele resgata essa ideia e tenta aplicar no momento atual. Mas onde é que está aí algumas questões, digamos, delicadas e perigosas quanto a essa abordagem? Primeiramente, nós temos que admitir, nós brasileiros temos que admitir, que nós caímos nessa visão, e isso tem toda uma formação histórica, né, da própria República Brasileira, de que o Estado seria aquele grande pai protetor de pessoas quase que incapazes de gerir a sua própria vida, as suas vontades, etc, etc. Essa ideia não é recente, como eu disse. E nós fomos alimentando isso a partir do nosso próprio amplo conceito de cidadania. Vamos lembrar aí, por exemplo, da ideia do dano moral, onde nós chamamos o Estado para nos proteger de uma ofensa, como se no tempo da internet você não pudesse
se desvincular de alguém em uma rede social, alguém que diz ou que lhe disse alguma coisa que lhe desagradou. Né? Vamos pensar também quando nós temos uma situação de um dano material e que também colocamos ali uma petição de ressarcimento por um dano moral. Né? Como se nós não tivéssemos mais a capacidade de conviver com a frustração, conviver com algum tipo de problema ou algum tipo de transtorno e chamamos o Estado juiz protetor para nos proteger, nos resgatar e nos dar algo que compense essa frustração insuportável. Né? Veja que eu estou tratando aqui na medida dos exageros. Né? Então, nós começamos a alimentar esta ideia de que o Estado sempre tem que ser chamado para nos proteger. E é nesse contexto que essas ideias, né, do senhor ministro Fachin, elas ganham um significado importante, né? E eu diria até um tanto perigoso. Né? Por quê? Porque aparece também, abre aspas, né, associada à ideia do abuso de poder religioso, né, a ideia da extorsão do consentimento eleitoral. Né? Como se nós, pessoas, não tivéssemos a capacidade de discernir, né, em quem nós vamos votar, qual o projeto político que nós vamos aderir, e precisamos do Estado protetor para nos orientar e até mesmo nos proteger contra uma possível, né, extorsão eleitoral, né, no sentido de que nós estamos ali coagidos, indefesos perante um discurso, seja de quem quer que seja de um padre, de um pastor, né, ou de qualquer outro líder religioso. Muito bem. É evidente que esta questão em pauta, ela diz respeito diretamente à perspectiva cristã. O objetivo é exatamente fazer calar, né, o discurso cristão, né, particularmente dentro do Congresso e mais particularmente ainda agora em que o presidente da República e a sua esposa, a nossa primeira-dama, eles se manifestam claramente como pessoas vinculadas à religião cristã. Muito bem. Então, isso é uma perspectiva muito sutil, porém objetiva, de inibir que o presidente da República faça suas manifestações, né, em público. Né, e também, é claro, visando controlar o discurso de padres e pastores dentro do âmbito do seu espaço de congregação. Muito bem. Mas aí vem uma questão também que eu acho que deve ser colocada. Em que medida também nós não podemos falar do abuso do poder ideológico? Ou até, transcrevendo isso, a extorsão do consentimento ideológico. Por quê? Qual seria a situação mais grave? Vamos pensar que essas situações são graves. Qual seria o mais grave? O padre ou um pastor mostrar para os seus seguidores que eles deveriam votar em A ou B, ou um professor ou uma professora lidando com crianças e adolescentes, obrigar a essas crianças e adolescentes a aceitarem a ideia de que, independente dos seus órgãos genitais, independente do seu sexo, eles podem ser homem ou mulher, tal como prega a famosa ideologia de gênero. O que seria mais grave? Um padre ou um pastor fazer um discurso dentro da igreja de que alertando para determinados partidos e enfatizando as benesses de um outro partido, de uma outra ideologia política, ou
pessoas, seja qual for o grau de formação da escolaridade, inclusive no nível superior, serem obrigadas, por exemplo, em cursos de direito, onde elas são obrigadas a lerem autores progressistas, diga-se de passagem, porque é o que mais tem hoje no Brasil, né? E concordarem com esses autores progressistas, porque senão elas correm o risco de serem reprovadas, né? Qual seria, então, o maior abuso de poder? Seria o abuso de poder aonde um padre ou um pastor, durante a sua homilia, ele faz aquele discurso defendendo e sendo contra este ou aquele partido de ideologia, perante, principalmente, em sua maioria esmagadora, pessoas adultas, conscientes e capazes inclusive de concordar ou discordar do padre ou do pastor, né? Ou, no sentido contrário, né? O que seria mais extorsivo? Um professor ou uma professora, seja atuando perante crianças, adolescentes ou adultos, a depender do grau de escolaridade, induzir através do seu poder do conhecimento acadêmico e da sua autoridade de professor ou professora, né, induzir as pessoas a aceitarem a sua ideologia político-partidária, correndo o risco de que, uma vez não o façam, venham a ser reprovados numa disciplina. E muitas vezes, inclusive, como já foi circulado por diversas vezes em vídeos pelo WhatsApp, por exemplo, de professores mesmo fazendo alunos passarem constrangimentos, em sala de aula por serem contra o partido do professor, ou mesmo por simplesmente afirmar em público que votariam ou que apoiam o presidente Bolsonaro, né? Então, por isso que é muito sensível, é muito delicado se envolver nessa questão da fé no âmbito da política, até porque, como eu disse antes, né, para as teorias revolucionárias, né, todas elas têm origem no luciferianismo, né, eu já expliquei isso em outros diversos vídeos, né, a ideia de revolução. Basta ler Deus e o Estado, né, do famoso anarquista Bakunin, né, aonde ele deixa isso muito claro, que Lúcifer teria sido o primeiro revolucionário, né, o primeiro grande livre pensador, como ele assim diz, né, exatamente porque a partir daí então você tem a substituição de Deus pelo Estado. O Estado moderno, ele é a concretização de tudo aquilo que o Santo Agostinho chamou de cidade dos homens, ou seja, o espaço aonde opera o demônio. Então, o espaço de um mundo que nós passamos a chamar de sociedade secularizada. Então, daí porque essa ideia de se intrometer naquilo que pode ou deve ser dito por um padre, um pastor ou qualquer outro líder religioso dentro da seara do seu espaço de culto, termina sendo extremamente complicado, trazendo consequências muitas vezes indesejáveis, porque é como se as pessoas que estão ali fossem pessoas bestializadas, incapazes de discernir para que lado vão dar prosseguimento à sua vida, qual é o partido que vão aderir, qual é a concepção de vida que vão aderir. Então, fica aqui esta rápida reflexão, trazendo aqui alguns parâmetros para análise, né? E eu espero que você consiga, com isso, entender a complexidade do universo que nós estamos vivendo. Daí porque a intromissão do judiciário, né,
também do legislativo quando cria uma infinidade de leis querendo regulamentar a nossa vida a todo tempo. Isso também é característica de um Estado totalitário, saiba você. Né? E a gente cobra disso, a gente diz para o parlamentar, quantas leis você criou? Né? Nós alimentamos esse direito inflacionado. Né? Nós gostamos do Estado interferir nas nossas vidas. Nós nos sentimos seguros com isso, tal como um filho se sente seguro com o pai que está a todo momento interferindo na vida de um filho. Os perigos disso, dessa situação, desse contexto, é exatamente esse. Quando aparecem ideias que são contrárias às nossas liberdades, mas que aquele pai, no caso o Estado juiz, ele se acha no direito, ele se acha não só como autoridade, mas também como um ser iluminado, superior aos demais, tal como um pai se relaciona com um filho imaturo, sendo capaz então de dizer para aquele filho, para aquele cidadão, o que é melhor para ele. Então, pense nisso, faça essa reflexão, divulgue esse vídeo, compre o meu livro, ajude a financiar o meu canal e a divulgar o meu trabalho. E muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.